Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre um livrinho curtinho, mas é que gera inúmeras reflexões desde o seu lançamento até hoje. Ele é muito discutido e a gente consegue aprender muitas coisas com ele. Eu tô falando sobre De Quanta Terra Precisa um Homem e outros contos do Levi Tolstói. Então me acompanha para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o Tolstói, ele é um dos maiores autores da literatura russa. Ele é conhecido aí por grandes obras como Ana Karenina, como Guerra e Paz, como A Morte de Ivan Ilitch, entre outras histórias. Então ele é um autor muito reconhecido e muito admirado por conta da sua habilidade incrível de contar uma história. E aqui nesse livrinho a gente vai ter algum dos contos do Tolstói. Então eu vou falar para vocês os contos que estão aqui e vou falar um pouquinho sobre os temas de cada um deles e em geral o tema, né, de cada um desses contos e o que o livro conta pra gente. Então, pessoal, aqui nesse livrinho a gente vai ter 4 contos. A gente tem um que começa, o primeiro dos contos é Do que vivem os homens. Depois a gente vai ter um que chama As Três Perguntas. Nós temos também A Cafeteria Cerrou. E por último é o conto que dá título ao livro, De Quanta Terra Precisa o Homem. Então, pessoal, aqui o Tolstói ele se propõe a fazer algo que é bem característico da sua obra, mas aqui é ainda mais intenso, que é a simplicidade da narrativa, a simplicidade como ele conta uma história e ainda a forma como ele consegue colocar isso na entrelinhas. Então, cada uma desses contos é bem simples, né? Por exemplo, o primeiro conto é Do que vivem os homens. A gente tem um camponês russo que ele é muito pobre, né? Ele mora com a esposa sozinho e ele é sapateiro, ele faz sapatos. E ele é muito, muito pobre e ele precisa de dinheiro, né, para comer, enfim. Até que ele vai à cidade um dia, de inverno profundo, muito, muito frio. E ele vai à cidade tentar receber um trabalho que ele fez, o cara acaba não pagando ele volta sem pão que ele tinha que comprar e sem dinheiro, né? Então ele tá bem chateado aí ao longo do caminho, até que ele encontra um homem sem roupa, morrendo de frio, aí no meio do campo ali, né, da estrada onde ele ia para casa dele no campo. E eles ficam com receio de tentar salvar aquele homem, mas ele acaba salvando e leva ele para casa. A partir daí, esse homem acaba se tornando um membro da família e várias outras coisas vão se desenvolvendo ao longo da narrativa. Então, por que eu contei logo esse primeiro conto? Essa primeira história, para mostrar para vocês que são coisas bem simples, né? São histórias assim, quase como folclóricas, histórias que a gente conta, que a família contaria pra gente, sabe? Um diálogo assim. A gente dá para perceber que é mais ou menos isso. Só que a inteligência de cada uma dessas histórias e a inteligência e a intenção do Tolstói é o grande significado e o aprendizado que a gente consegue obter no final de cada uma dessas histórias. Então isso aqui, pessoal, é um livro para qualquer idade. Eu acho que desde quando você tem, sei lá, 12 anos, mais ou menos, até 120 anos, sabe? Qualquer idade você consegue ler, entender a mensagem por trás dessas histórias. Então a leitura é bem simples, é bem gostosinha, não dá trabalho nenhum, ele escreve de forma muito limpa, sabe? Muito estruturada também, que é uma característica do Tolstói. Eu gosto muito da forma como ele escreve, principalmente aqui nesses contos. Então a gente vai ter essas características, né? Aí depois a gente tem, como eu disse, né, esse primeiro conto que é Do que Viviam os Homens, As Três Perguntas, que também é um conto assim de aprendizado em forma do que realmente importa, né? Porque a gente tem um rei, um grande rei daquele período, que ele quer saber 3 coisas que ele precisa para governar e nunca ser deposto, né? Nunca perder o cargo. E ele pergunta para chama vários sábios, né? Enfim, pessoas ali inteligentes da época e nenhum consegue dar uma resposta satisfatória para ele. Quem vai conseguir é um monge que fica isolado no meio da floresta, que a partir de uma outra historinha dentro vai explicar para ele as 3 coisas que realmente importam. E por aí vai. Até a gente chegar na nossa história principal, que é a que eu mais gostei, sem dúvida,
que é De Quanto a Terra Precisa um Homem. Gente, como eu disse agora há pouco, eu acho que todo ser humano precisa ler pelo menos essa aqui, é De Quanto a Terra Precisa um Homem, pelo menos esse conto. É surreal, de simples e de significado, entende? É um significado tão profundo, tão intenso, que eu acho assim, só uma pessoa como o Tolstói conseguiria colocar algo tão significativo em uma coisa tão simples, escrita de forma tão simples, tão breve, tão rápida, sabe? Tem até, eu tava vendo aqui, uma citação do James Joyce para o livro, falando sobre o livro, né, falando especialmente sobre De Quanto a Terra Precisa o Homem, ele diz assim: a maior história que a literatura do mundo conhece. E é assim, é realmente algo que você consegue carregar assim por gerações, né? Uma história que consegue ir passando de gerações em gerações, porque é realmente algo muito, muito interessante. E de Quanto a Terra Precisa um Homem, a gente vai ter a história de um rapaz que ele também tem um pedaço de terra bem pequeno em uma parte da Rússia. E o que acontece é uma história de crescente ganância, né? Por mais, até que ele faz um acordo. De certa forma, ele acaba fazendo um acordo com o diabo, sabe? Não ele não sabe que é o diabo, mas depois é revelado. Eu tô contando um pouco de spoiler, tá, galera? Mas não é o fim da história, eu não tô contando, tá? Mas enfim. Mas é revelado pra gente que em troca de muita terra, né? Então ele diz que ele quer perder, né, a terra dele de vista. Ele quer olhar e não conseguir enxergar de tanta terra ele tem. Ele acaba fazendo esse acordo com o diabo. E a partir disso a gente vai ter o desenrolar, né, e o final dessa história. Vale muito a pena, é curtinho e é assim, gente, emocionante. Muito, muito interessante mesmo. Então, pessoal, esse livro aqui ele vai falar, como eu disse, sobre temas universais. Ele vai falar sobre teologia, ele fala sobre a natureza humana, ele fala sobre filosofia, principalmente a Cafeteria de Cerrot. É um livro, um conto que ele vai falar sobre a filosofia, sobre a teologia. Ele fala sobre a natureza humana, ele fala sobre a importância do amor, da compaixão, de um carinho, de uma empatia pelo próximo. E principalmente você entender na sua vida como o mais rápido possível, de uma maneira mais certeira, o que é realmente importante, né? Do que o homem realmente precisa e de quanto esse homem precisa. Eu acho que esses dois pontos principais de todas as histórias, principalmente na última, do que um homem precisa e de quanto ele precisa para ser feliz, se é que ele precisa de muita quantidade para isso, né? Então, assim, é algo muito interessante de você pensar e perceber como o Tolstói fez isso. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo aqui rapidinho. Como eu disse, é um livrinho curtinho, só que eu achei, assim, fabuloso. Gostei muito, muito mesmo. Tá aí uma minha forte recomendação. E eu acho também um livro bem interessante para quem tá adentrando aí no mundo dos clássicos e também dos autores russos, né? Porque às vezes a gente tem aquele tabu, né? Que os autores russos são extremamente difíceis. Só que isso aqui prova totalmente o contrário. Eu gostaria de ter começado a ler ele quando eu entrei no mundo dos russos, né? Antes de Dostoiévski, antes mesmo do próprio Tolstói, né? Como eu já li dele A Morte de Ivan Ilitch, é um livro perfeito também, um dos meus livros favoritos da vida. Só que esse aqui é uma grande base para a literatura dele e tudo que o Tolstói representa aí para a literatura mundial, consequentemente. Do Tolstói, gente, esse ano ainda eu quero ler Ana Karenina. Espero que entre ainda, que eu consiga fazer isso. Eu nem tenho livro pessoalmente ainda, mas eu vou atrás e é uma das minhas metas de leitura. Mas enfim, me contem aí nos comentários se vocês já leram esse livro de contos, o que vocês acharam, se vocês pretendem ler e se vocês acham que faz sentido alguns dos temas presentes no livro e que eu mencionei aqui no vídeo. Volto em breve com mais resenhas.